Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro e daquelas pessoas que de certo modo apoiaram ele, né? Ou pelo menos estavam dizendo que ele era o cara mais top do Brasil, que era o homem, consequentemente, aí um dos mais honestos, se não o mais honesto, né? O Nicolas Chupetinho, que o pessoal fala, o Marcos Cristiano, também o Maracutaia, enfim, toda essa galera. Acabou de sair aqui, ó, nos jornais aí, como é que eu posso mencionar pra vocês? Isso aqui é um comentário de um inscrito, né? Acabou de sair aqui nos jornais o seguinte, tá? O que acontece? O Mauro Cid simplesmente decidiu fazer aí delação premiada, de certo modo. O ministro Alexandre de Moraes recebe proposta de acordo de delação. A gente ainda não sabe, não tem muita certeza se realmente o ministro vai, consequentemente, aceitar essa delação. Até porque acabei de receber uma informação aí que, de certo modo, só se faz uma delação para poder, consequentemente, mostrar os crimes, né? Ou pelo menos, né? Mostrar os crimes de outra pessoa que tem aí, no caso, na hierarquia que seja superior. Não tem como se entregar os outros caras, porque os outros, né, subordinados, não, de certo modo, não iriam se beneficiar tanto assim. Enfim, né? Delação premiada, só de certo modo, para poder entregar uma pessoa. E acima do Cid só tinha o Bolsonaro. Essa que é a realidade. E aí vocês sabem por que o Cid pode complicar a vida do Bolsonaro? Bem, o Cid pode complicar a vida do Bolsonaro, de certo modo, por três coisas. Mais ou menos, tá? Eu primeiro aqui vou tentar explicar para você o que aconteceu aqui em relação ao Cid e ao Bolsonaro, só para você ter aí mais ou menos aí uma ideia. Antes de mais nada, eu peço para você já deixar um like aí, é muito importante a sua participação, você contribui demais. Se você quiser e puder, claro, tem o Pix aí, você pode contribuir também com qualquer valor, caso você ache aí significativo, tá? Eu agradeço demais e, consequentemente, ajuda a gente a pagar aí também os jornais. Funciona assim, pessoal. O que acontece? Por que é que ficou tão complicada a vida do Cid e do Bolsonaro nessa situação? Ela ficou complicada, como é que eu posso mencionar para vocês? Justamente porque o Cid, né, ele estava aí, como é que eu posso mencionar? Ele participou aí praticamente de alguns atos para o Bolsonaro, pelo menos para favorecer o Bolsonaro. Você vai entender mais ou menos o porquê. Primeiro, o Cid começou aí nessa questão das joias, tá? Enviou alguém lá para o aeroporto, salvo engano, o aeroporto de Guarulhos, um aeroporto gigantesco que tem aqui em São Paulo, se não é que é o maior aeroporto do Brasil, tá? E um dos da América Latina. Enfim, um aeroporto internacional. Começou quando, de certo modo, o Cid supostamente teria enviado funcionários lá para pegar um estojo de joia. Tudo começou mais ou menos nessa pegada aí. Aí a Receita, né, a Polícia Federal, enfim, os caras não permitiram, consequentemente, que o Cid, né, ou que os ajudantes dele pegassem. Depois o Cid tentou recuperar e virou aquela confusão e tal. Acabou que passou alguns materiais e nisso daí, né, o Cid também, consequentemente, teria a ideia de vender esses, né, junto, né, supostamente recebendo ordens de alguma pessoa, Bolsonaro, supostamente. Aí, o que acontece, né? Tava vendendo essas joias lá para o exterior. E aí virou aquela confusão. Chegou um determinado momento que o Bolsonaro precisava sair, fugir do país, ó. Que o Bolsonaro precisava sair do Brasil, essa que é a realidade, né? E para poder viajar, ele iria, consequentemente, né, como presidente, talvez não precisava apresentar os cartões de vacina, mas para poder voltar precisava. Aí viram aquela confusão de o Cid supostamente mandar fazer, né? Eu tô colocando aqui supostamente porque eu não tenho as provas, tá? Mas é o que é veiculado aí na mídia de modo geral. O Cid mandou fazer aí cartões de vacinas falsos, né, envolvendo aí o Bolsonaro e a mulher dele, enfim, virou uma confusão terrível. Aí nisso, o nome do Bolsonaro também acabou sendo envolvido aí nessa situação. Virou aquela confusão de modo geral. Também o Cid acabou, né, ou pelo menos foi descoberto que o pai do Mauro Cid também estava nesse quesito das joias, do Rolex. O As foi buscar, e o Bolsonaro de modo geral. E também o Cid teve uma situação aí do mandado de segurança, mandado de prisão aí do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, invasão lá ao Conselho Nacional de Justiça. Então toda essa confusão aí, tá tudo o Bolsonaro supostamente envolvido. Essa que é a realidade. Então teve, mas eu acho que essa situação da questão das joias, de tentar buscar, vender, enfim, tudo isso aí
tá o Bolsonaro envolvido. E agora, o Cid, que foi um dos melhores amigos dele, talvez hoje é o pior inimigo do Bolsonaro. Basta aí o Alexandre de Moraes, né, aceitar lá a delação premiada, a casa vai cair de vez para o Bolsonaro e pode complicar. Aí você fala assim, ah não, Cláudio, mas a delação, né, sem a delação, só a fala do Cid lá não vai causar nenhum impacto. Realmente, você está muito certo, você está certo em tudo isso, só que existe aí um pequeno problema. Tá? Essa que é a realidade. Existe um pequeno, não, eu falei pequeno, me desculpa. Existe um grande problema para o Bolsonaro. Isso porque, consequentemente, né, o Cid deixou e-mails, conversas no WhatsApp e só para poder te atualizar. A gente tem um canal aí que é Atualizei, né? E aquele canal é Desatualizei. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, só para poder te atualizar de verdade, né? A Polícia Federal pegou os celulares do Cid. É como se você não é todas as pessoas, mas é como aquela pessoa que tem conversas estranhas no WhatsApp e de repente a esposa descobre a senha. Aí, a casa cai literalmente. E no caso, né, o Cid aí, né, deixou, pelo menos a Polícia Federal pegou os celulares e tem as provas. Delação, mas delação sem provas, conversa só, furada. Delação premiada, com provas e mais provas, mensagem de voz, vídeos, fotos e um monte de bagaceira, com certeza jaula, e só tem uma pessoa que vai ser prejudicada muito grande. Uma não, né? Uma quadrilha, né? E agora a gente tá aí esperando, contando os minutos, né? Tic-tac, tic-tac, para o Alexandre de Moraes aceitar essa delação. Então, era esse o vídeo de hoje. Essa é uma notícia extremamente importante, porque até um tempo atrás apenas tinha só a conversa, né? Vai prender, vai prender, vai prender. Mas a verdade é que a casa caiu para o Bolsonaro e o Bolsonaro decepcionou muita gente, mas muita gente mesmo, né? Até porque ele ofendia as pessoas dizendo que o bandido bom era bandido sei lá o que. Agora chegou a vez dele, tá? E o melhor amigo dele, braço direito, agora virou o seu pior inimigo. Ele não quer nem saber do Cid nesse exato momento. Então, é isso, um grande dia aí, literalmente, e a casa caiu de vez. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela força, pelo moral. A gente se fala na próxima. Faz um L. Se quiser contribuir aí com qualquer quantia, né, por Pix, não se sinta constrangido, tá? Qualquer quantia mesmo. E de grão em grão, a galinha enche o papo, de certo modo, e consequentemente a gente consegue aí pagar os jornais e mais jornais para trazer informações para você na hora que sair. É isso, valeu!